ilustres membros da organização deste Congresso da Nação. Uma saudação igualmente especial às suas reverendíssimas, Dom Zacarias Camoenho, mais velho Tony Nzinga, Pastor Luciano Chanek, que nos brindaram com extraordinários testemunhos de grande relevância, melhor forma não havendo para o início dos nossos trabalhos. Finalmente, cumprimento esta extraordinária plateia, constituída por líderes políticos, organizações da sociedade civil, corpo diplomático, ilustres académicos, autoridades tradicionais, muito ilustre juventude que aqui se encontra e também os profissionais da comunicação social que aqui estão e os que aqui não estão. Agradeço a organização pelo convite que nos foi endereçado, ao meu partido e à minha pessoa, o que me conferiu o privilégio de estarmos presentes nesta tribuna para debitar alguns contributos que reputo humildes e discutíveis, mas que representam o ponto de vista do meu partido e que podem contribuir para a formulação de um caminho comum para Angola e para todos os angolanos. Não se pode de forma nenhuma formular o futuro sem tirar as lições que o passado nos legou. As boas e as más, bons e maus exemplos fazem parte do legado comum e exigem inteligência para que no futuro não se repitam erros e atropelos já vivenciados. Quem me antecedeu fez a mesma citação. Um povo que não aprende com a sua história é obrigado a repeti-la. Esta é uma citação de Jonas Savimbi. Hoje é dia 27 de maio, uma data marcante na vida do nosso país, na vida de milhares de famílias, porque testemunho de um dos mais negativos momentos da nossa história, que ceifou a vida de milhares de angolanos, na sequência do 27 de maio de 1977. O nosso respeito à memória de todas as vítimas deste e de outros eventos da nossa história. Faz todo o sentido refletir nesta augusta Assembleia em torno das seguintes questões. De onde viemos? Onde e como estamos hoje? Que Angola pretendemos edificar? A temática assim formulada irá certamente complementar-se com os temas que animam os painéis propostos para serem debatidos hoje e amanhã. O Estado da Nação, que modelo de Estado, que modelo social para Angola, a mobilidade e a cidadania, que modelo económico para o nosso país. Importa retratar e recordar aqui um interessante elemento da nossa realidade contemporânea ocorrido exatamente há 32 anos atrás, de similitude com este momento. Estamos aqui hoje a participar numa iniciativa que eu reputo de muito importante, porque reuniu atores da sociedade angolana e propõe-se debater Angola, refletir sobre os desafios da realidade da nação angolana. Nação esta que está em construção, não é ainda uma realidade. Há 32 anos, exatamente em abril de 1990, teve lugar um importante evento em Lisboa, o Congresso de Quadros Angolanos no Exterior, que juntou cerca de 1.500 quadros angolanos idos de todo o mundo e que debateram Angola e os desafios de então. Naquela altura, o maior desafio era o fim da guerra e a assunção de uma sociedade democrática. Pela primeira vez, depois de 15 anos de conflito e imensa dor, aquele evento juntou a sociedade civil angolana e os beligerantes de então, o governo de Angola e a UNITA. Na organização do Congresso de Quadros estava uma das mesmas figuras que estão aqui hoje, Francisco Viana, como animador de tão grande evento. Estiveram presentes na cerimónia de abertura de então o presidente de Portugal e o primeiro-ministro, Mário Soares e Cavaco Silva. Do governo de Angola, Pedro de Castro Vanderlei e Venâncio de Moura, ambos de grata memória. Também esteve presente naquela altura o cardeal Dom Alexandre do Nascimento e, de grata memória também, o mais velho Joaquim Pinto de Andrade e Franco de Sousa. Na cerimónia de encerramento, a presença da delegação da UNITA às primeiras negociações de paz em Évora, com a presença de Tony da Costa Fernandes e também de grata memória de Alicerces Mango. Fazia parte desta delegação
alguém que aqui está presente também, Lucamba Paulo Gato. Como dizia, os desafios de então eram dois: o fim da guerra e a construção de um Estado de Direito democrático para o nosso país. Nesta sala, temos ainda, felizmente, alguns testemunhos daquele momento, e eu devo reconhecer a extraordinária presença, já o citei, de Francisco Viana na organização dos dois eventos. Cito aqui uma figura que conheci naquela altura, o ilustre professor Nelson Pestana Bonavena, que aqui também está e que saúdo. Hoje, decorridos 32 anos, subsiste o desafio da construção, da edificação de um Estado democrático de direito e também o fim da guerra em Cabinda. Fiz esta viagem no tempo histórico, principalmente para partilhar com os mais jovens uma memória que certamente não terão presente e, quiçá, despertar neles e não só um convite ao estudo dos fenómenos históricos, para não os repetir. Hoje, 32 anos depois, e apesar deste Congresso da Nação estar a decorrer em Angola, no nosso país, vemos a ausência do nosso governo e a ausência do partido que o sustenta, o MPLA. É muito mau. Tudo devemos fazer para que estas ausências não voltem a ocorrer no debate do presente e dos desafios do nosso futuro. Este espelho, muito velozmente apresentado, permite verificar a condição do desafio atual que se nos apresenta do país real. Angola, 30 anos depois da paz de Bicesse e 20 anos depois da paz de Luena, ainda não se tornou a nação, a pátria-mãe de todos os seus filhos. Angola, nestes anos de paz e de enormes disponibilidades de recursos, consolidou o Estado partidário, não consolidou o Estado democrático e de direito. Dá a ideia que 30 anos depois da paz de Bicesse, o Estado cerceou boa parte da memória crítica da nossa sociedade. Hoje temos indicadores que nos apelam a evocar o patriotismo em busca da construção da nação angolana. No essencial, o nosso passado e até o nosso presente estão povoados por narrativas que, tendo no centro a exclusão do outro, a rejeição de quem pensa diferente, formataram para o nosso país uma realidade que todos conhecemos e que se consubstancia na narrativa do mais forte e que é imposta a todos os outros sem agravo. Até parece que, para além do poder, já não há mais vida. Para além das eleições que se têm que ganhar, já não há mais vida. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Pisoteia-se a Constituição e as leis. Prevalece uma autocracia que usa o partido-Estado para se impor e perpetuar-se no poder. Há 3 meses das eleições gerais, acentuou-se a crise política no país, que é uma crise de democracia, que cria incertezas e instabilidade na vida política. Um país que se diz democrático, porque a sua Constituição o sugere, não pode, 3 meses antes de uma eleição geral, aceitar que sejam excluídos os partidos da oposição e a sociedade civil não alinhada dos espaços noticiosos e do debate da totalidade dos órgãos de comunicação controlados pelo Estado. Quando isto acontece, é porque a democracia está em risco. Quando se recusa a publicação das listas provisórias dos potenciais eleitores registados, como impõe a própria lei aprovada pela atual maioria no Parlamento, que suporta o governo, é porque há crise de democracia. Quando os médicos, os enfermeiros, os professores, alunos, militantes, estão a limitar aqui o tempo, militares, sobas, igrejas e pastores, são obrigados a participar em manifestações de um partido, é porque quem manda acha que as regras do partido-Estado devem continuar. E onde impera o partido-Estado, a democracia é posta em causa e está em crise. Onde não há liberdade de opinião, onde foi abolido o contraditório, onde se cala a voz da oposição, onde os funcionários públicos e as vendedoras dos mercados assinam o ponto
a entrada dos autocarros que os levam para os comícios, há crise de democracia. Quando os tribunais deixam de servir a justiça para servirem o Estado partidário, o país entra em crise. E as fronteiras com a ditadura tornam-se tênues. Apesar dos discursos públicos, o nosso país abraçou todos os atos característicos das ditaduras, infelizmente. Em período pré-eleitoral, o nosso país mudou a Constituição da República de Angola, mudou a lei eleitoral, mudou a lei do registro oficioso e mudou a lei da imprensa. Tudo em período pré-eleitoral, com o jogo a decorrer. São chamadas de atenção para o debate deste espaço em que nos encontramos. Porque isto só acontece nas ditaduras, não nas democracias. Estamos a assistir à ocupação de espaços públicos pelo partido do regime. O que se está a passar estes dias, no 1º de maio, é um gravíssimo atentado ao Estado de Direito. E um indicador extremamente perigoso sobre o que se passa hoje da ausência de capacidade crítica entre as elites que lideram o Estado e o partido que o sustenta. Quando os jovens ocupam as praças, são presos. Mas estas praças hoje estão a ser ocupadas pelo partido do regime. É um sinal muito preocupante. Mas as administrações municipais e os governos provinciais fecham os olhos e, diria até, fazem parte deste circo atentatório de espaços públicos, de espaços de todos nós ocupados. O que mais virá para além disto? Nós estamos a propor uma alternância. Não é uma alternância qualquer. Estamos a propor, por via da alternância, que se institua um governo inclusivo e participativo. Não é um governo de domínio partidário, aquilo que nós queremos fazer. Não é. Não é um governo para se vingar de quem quer que seja. É um governo para fazer a transição de uma situação de domínio absoluto do Estado por um partido, por um homem, para uma democracia plural, tal como é entendida universalmente, respeitando os direitos fundamentais dos cidadãos inscritos na Constituição. Este desafio deve ser abraçado por muitos, sem exclusão, sem medos de vinganças e mobilizando toda a inteligência nacional. Em linguagem computurizada, eu diria que Angola precisa de um reset. Completamente. De um reset. Significa desligar e depois ligar e começar a fazer um percurso novo. Como é que se faz? Como é que se faz isto? Faz-se convocando a sociedade, os partidos, as igrejas, os intelectuais, as autoridades tradicionais, as nossas forças republicanas, para debater, partilhar ideias e decantar soluções. Temos que instalar a cultura do debate, do diálogo entre o poder e a sociedade. Como exemplo, esta plateia, esta iniciativa, que é de louvar. Devemos construir vastos consensos para reformar o Estado, o que implica rever a Constituição, visando a consagração de um novo sistema de governo, com equilíbrio e controle recíprocos de poderes entre os órgãos de soberania do Estado. O Presidente da República tem que ser eleito pelo voto direto dos cidadãos e não a boleia dos partidos. O Presidente da República, mesmo quando é apoiado por um partido, tem que servir todos os angolanos e não beneficiando apenas as pessoas do seu partido, como temos visto até aqui. Temos que diminuir os poderes do Presidente da República. Propomos-nos a consagrar na Constituição a formação de 2 regiões autónomas, como há pouco dissemos, absolutamente necessárias para esbater os graves dramas que se continuam a fazer ver em Cabinda e a desgovernação de uma capital como Luanda. Reformar a administração eleitoral, suprimindo as injustiças do modelo atual, assente na supremacia de um partido sobre a estrutura eleitoral, instituindo um tribunal eleitoral. É absolutamente necessário. Precisamos de fazer a clarificação da partilha entre o executivo e o legislativo. A clarificação sobre o endividamento público atual é absolutamente necessário para podermos compreender melhor
os desafios do nosso futuro. Também a clarificação sobre o uso das Forças Armadas angolanas no estrangeiro do nosso país, ou fora das nossas fronteiras. São desafios importantes. Termino por dizer que este Congresso é um bom começo, o começo de um diálogo abrangente, para que do debate e do mosaico de opiniões se formatem as melhores propostas, que visando melhorar o país e garantir o seu futuro, possam ser integradas na feitura da lei e iluminar os passos de um bom governo futuro. Nós estamos prontos a acolhê-las e vou desejar aqui um bom trabalho a todos. Muito obrigado pela vossa atenção.